Ladrões de Bicicleta, de Vittorio De Sica, que nos é apresentado como um relato de fato, assim como Roma Cidade Aberta, mas que exclui dentro da sua lógica, ou evita dentro da sua lógica, a montagem. Isso é bastante interessante quando a gente vai falar sobre isso, e isso é evidenciado sobretudo por André Bazin, justamente porque ele exclui a possibilidade realista que o cinema soviético trazia. Certo? O cinema soviético também buscava um realismo, mas um realismo mais publicitário, se a gente pode dizer assim, publicitário no sentido de expor a ideologia comunista dentro do território da União Soviética. O Ladrão de Bicicleta não tem qualquer apreço por essa montagem, que se evidencia tanto no cinema soviético como no cinema hollywoodiano. Ele abdica disso para expor o relato como ele é. E aí o Vittorio De Sica, ele opta por uma decupagem que não se utiliza em nenhum momento de ângulos ou posições de câmera ou qualquer coisa do tipo estranhos. São posições de câmera sempre muito comuns, justamente porque o relato do real não parte de algo que é muito inventivo nesse sentido, à medida em que isso pode provocar um afastamento de um realismo como ele é, um realismo relatado e documental. Então, o Vittorio De Sica, ele opta por esse distanciamento da montagem e um distanciamento da decupagem muito estilizada. A estilização dentro de Ladrões de Bicicleta é uma estilização comum de relato documental. Tão comum é que Ladrões de Bicicleta é um filme muito representativo do movimento, ao passo que os acontecimentos que se sequenciam dentro do filme nos parecem tão cotidianos que a qualquer momento aquelas coisas podem simplesmente mudar e a gente não vai sentir o peso da mudança. Ladrões de Bicicleta conta a história, para quem ainda não assistiu, de um homem desempregado dentro da Itália devastada, como a gente já conhece, característica temática do realismo italiano, né? O desemprego, as questões que surgem depois da guerra, enfim, todos esses pesos dramáticos que surgem dela. E esse homem desempregado, por fim, consegue um emprego. Logo no início ele consegue esse emprego. Mas a condição básica para que ele consiga esse emprego, para que ele de fato seja empregado, é que ele tenha uma bicicleta. E ele não tem essa bicicleta. Então esse homem vende muitas das coisas de seu apartamento, das poucas coisas que ele tem, para comprar essa bicicleta. E veja, no primeiro dia de seu trabalho, no momento em que esse homem está, inclusive, curiosamente, pendurando, ou colando, na verdade, um pôster de um filme hollywoodiano, ele é roubado, a sua bicicleta é roubada. E aquele objeto, fruto do seu emprego e da sua condição que, a partir daquele momento, poderia melhorar de fato, finalmente melhorar, volta a estaca zero. Veja, uma bicicleta apenas seria um objeto de ascensão social para aquele homem. Mas ela é roubada. E esse homem entra dentro de um conflito em que faz com que ele vá em busca, junto ao seu filho, dessa bicicleta por Roma. Mas a grande questão é que o filme ele é tão relato que ele se apresenta basicamente como um homem, um pai e o seu filho caminhando por Roma em busca de uma bicicleta. O filme não parece em nenhum momento querer nos trazer uma mensagem especial, não quer em nenhum momento ser publicitário, em nenhum momento. Ele quer apenas relatar o acontecimento de um homem. E mais do que isso, se a qualquer momento no filme, essa bicicleta fosse encontrada, em nada isso seria estranho. Não seria estranho,
justamente porque é um relato tão pessoal que a bicicleta poderia de fato ser encontrada, mas não haveria filme, e por isso ela não é encontrada. E o homem continua em busca da sua bicicleta. Ele encontra, ou melhor, ele supostamente encontra o ladrão de sua bicicleta, e ele não relata à polícia que aquele de fato é o ladrão de sua bicicleta, até que ele se vê na condição de ladrão também. Mas em nenhum momento existe uma mensagem que se deseja passar com esse filme que não o relato de um homem dentro de uma Itália devastada. Veja, a grande questão do neorrealismo italiano e de Ladrões de Bicicleta, sobretudo, é que os filmes eles não funcionam senão pelo contexto pelo qual a Itália vivia naquele momento. O peso dramático de Ladrões de Bicicleta só existe por causa da condição social que a Itália vivia naquele momento. É o tema impulsionando uma forma. Percebe? E hoje, apesar de nós não termos mais o aproximamento que aquelas pessoas da Itália tinham sobre os filmes, para que a gente tenha um peso dramático sobre aquilo, número 1, nós conhecemos de certa forma o peso dramático, certo? Nós conhecemos o quão a Itália estava devastada naquele momento. E número 2, a forma como é filmado enquanto relato nos evidencia pela filmagem em locações externas a paisagem onde tudo acontece. A paisagem de uma Itália em ruínas,